Por que o milho é mais caro de São Paulo ao norte do Brasil que ao sul? Vlamir Brandalize fala sobre isso. Você já está acompanhando Paracatu Rural na sua Smart TV, no computador, no seu smartphone, pelo YouTube? Inscreva-se em nosso canal. Marque o sininho para receber notificações. Mercado Agrícola. O avanço da colheita do milho da safra verão vem elevando de forma pontual a oferta do cereal, o que passou a limitar, na semana encerrada em 21 de março, os aumentos de preços em algumas regiões acompanhadas pelo CEPEA. Em outras praças, sobretudo as que são produtoras da temporada verão, as cotações chegaram a cair. De um modo geral, contudo, as altas nos valores ainda permanecem, sustentadas pela retração de grande parte dos vendedores, que prioriza os trabalhos de campo e as entregas dos lotes de soja. A colheita do milho da safra verão e a semeadura da segunda safra estão intensas no Brasil e já dentro da média das últimas temporadas. O mercado do milho no Brasil segue com tendência de alta. No entanto, há uma diferença de preços entre as partes central e norte do país em relação ao sul. E por que isso acontece? O consultor Vlamir Brandalize explica que os estoques provenientes da primeira safra são maiores no sul, o que naturalmente deixa os preços em patamares inferiores. Mercado do milho também de olho lá em Chicago, mercado acomodado, as curtos aí de maio a julho aí de 4,50, 4,60, um pouco acima. Os meses de setembro, dezembro já perderam os 4,50 de suporte, justamente porque há uma expectativa de aumento de área na faixa de 1.300.000 hectares. As projeções nesse momento nos Estados Unidos, o relatório do USA vem no último dia desse mês de março, mas as projeções apontam aí que o milho teria uma área de 38 milhões de hectares, ou terá uma área de 38 milhões de hectares. O ano passado teve 36,7 milhões de hectares. Então essa é a projeção que está circulando nessa semana lá em Chicago. Com isso, há uma expectativa que a safra também possa crescer, né? Com 38 milhões de hectares, eles podem colher 400 milhões de toneladas. Né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Nesse momento, mesmo que colha 400 milhões de toneladas, os fundamentos do milho vão ser positivos para longo prazo, porque mesmo com esse avanço da produção, certamente vamos continuar com déficit aí entre a produção e o consumo. Né? Então, essa é a expectativa do momento. Com relação ao plantio americano, ele começa aí já nesses próximos dias, na parte mais sul do cinturão, mas o plantio efetivo aí vai acontecer ali no meio de abril em diante, até 20 de maio, que é a janela ideal de plantio ali no meio oeste americano. Aqui no mercado brasileiro segue muito firme o milho curto, escasso, de São Paulo para cima, valores aí conseguidos por produtores do Mato Grosso, coisa que nunca aconteceram, nunca tinham atingido aí em patamares que estão girando. Níveis de 80, 85 reais que tem girado aí no Mato Grosso, nível de 95 a 105 reais que tem rodado aí no interior de São Paulo, ou seja, cotações que está deixando o setor aí de relação nesses locais de cabelo em pé, né? Então, mas é a escassez da oferta do momento, né? Então, não tem milho e o milho curto de São Paulo para cima está muito valorizado e o vendedor faz a cotação. Do Paraná para baixo, o mercado tem milho nos balcões a fixar, as cooperativas, os comerciantes receberam milho da safra de verão, continuam recebendo o milho e estão trabalhando com os estoques, não estão pressionando muito. Então aqui o mercado é mais calmo e a maioria das posições que tem no Paraná está com cotações mais baixas que no Mato Grosso nesse momento. Esse é o quadro do milho. Com relação ao milho, a safrinha praticamente toda plantada, 17,5 milhões de hectares. E, no geral, a safrinha segue dentro da normalidade, né? A normalidade é alguns locais com falta de chuvas, alguns locais com calor extremo, e a maioria das regiões está recebendo chuvas em pancada, chuvas regulares, a safra andando, como é o caso do Mato Grosso, que tem uma safrinha evoluindo dentro do normal, né? E no caminho que está andando, se tiver mais algumas semanas de chuvas, deve ter a melhor safrinha da história ali no Mato Grosso, que é a maior área
de milho a nível de safrinha e tem potencial de andar perto de 50 milhões de toneladas, de um potencial brasileiro de 90 a 95 milhões de toneladas dessa safrinha. Então esse é o quadro do milho, né? O mercado do milho do primeiro semestre segue muito forte e do segundo semestre se mostra mais calmo, né? Porque o comprador sabe que no segundo semestre vai ter mais milho do que vai ser consumido internamente. E quem vai continuar fazendo a cotação do milho é a exportação. E a exportação do milho nesse momento mostra níveis de 70 a 72, 73 de agosto até novembro. Então esse é o quadro do nosso amigo milho. E a SECEX divulgou os dados das 3 primeiras semanas de março de exportação, com milho tendo 818,4 mil toneladas embarcadas. O ano passado, no mês todo, foram 427,3. Então milho forte. Milho praticamente faturou 3 bilhões de reais em divisas nesse mês de março, ainda faltando alguns dias para fechar o período. Então esse é o quadro do milho, que segue com demanda aquecida, cotações firmes a nível geral do milho curto. Esse é um mercado do milho. Deus te faz rico de todas as maneiras, de forma que você possa ser generoso em todas as ocasiões, o que resultará em ação de graças a Deus. Deus não te abençoa para que você seja ganancioso. Ele te abençoa para que você seja generoso. Você doa e Deus dá de volta para você, de forma que você possa doar mais e Ele possa dar mais de volta para você, e assim por diante. Deus não te dá coisas para que você possa acumular. Quando você deixa de lado o que está em sua mão, ela fica vazia para receber maiores bênçãos de Deus. Mas como eu disse antes, a doação de Deus para você é baseada em sua atitude. É por isso que é tão importante viver com uma atitude de gratidão. A Bíblia diz: porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está em necessidade, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. 2 Coríntios 9, 12. Quando você doa, você está realizando um serviço. Servir e doar é a mesma coisa. São duas ações de amor. Você não pode amar sem servir e doar. E a melhor parte é: seu serviço leva a expressões de ação de graças a Deus. Separe um momento para orar e expressar sua gratidão a Deus. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.